messiânicos, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 20 até o 28. A gente terminou nossa última lição no versículo 19, obviamente, antes do 20. Diz assim: porque a lei nunca capacitou ninguém a ser perfeito, mas a esperança renovada. Isto sim nos aproxima de Deus. Uma frase assim magistral, quando ele está dizendo que o sacerdócio foi mudado, não precisamos mais buscar o sacerdócio levita, você não precisa mais tentar ser um levita do Senhor, nem dedicar todo o seu tempo e todo o seu esforço para cuidar das coisas do culto a Deus, porque você já faz parte de um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio do Senhor Jesus, que nos fez reis e sacerdotes. Você e eu já somos sacerdotes de uma ordem maior e melhor do que a ordem dos levitas. Então, se você tem que almejar alguma coisa, almeje, deseje o melhor. Deseje não ser um levita, mas ser um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que o tempo todo o tempo, em todo lugar, oferece a Deus sacrifícios aceitáveis, o fruto de lábios que confessam o seu nome, não é isso? Então, nós vamos verificar agora como que esse sacerdócio de Jesus, por quê? Em outras coisas, por que que o sacerdócio de Jesus é tão superior ao sacerdócio levítico, que era, na verdade, que apontava apenas para o que Jesus haveria de fazer. O novo sacerdote recebeu o seu ofício por meio de um juramento, ou seja, Jesus, nós já vimos isso antes, Deus jurou por si mesmo que ele seria um sacerdote eterno e que a linha sacerdotal de Jesus jamais teria fim, não como a linha de Arão ou dos levitas, de Levi, que teve começo, meio e fim. Notem bem, todos os outros sacerdotes eram oficializados sem juramento, mas este recebeu um juramento daquele que disse: o Senhor jurou e o juramento de Deus não volta atrás. Você, Jesus, é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Comparando essas realidades, fica mais do que óbvio que Jesus representa, com certeza, um testamento ou uma decisão, um pacto melhor que o anterior. No passado, no pacto anterior, no Antigo Testamento, havia um número grande de sacerdotes, porque sendo humanos, mais dia menos dia paravam de trabalhar, porque morriam. Mas este homem, que vive para sempre, tem um sacerdócio que não pode ser substituído. Por quê? Porque ele vive para sempre, não há necessidade de substituição do sacerdócio de Jesus. Muito bem. E por essa mesma razão, ele tem poder para restaurar todos os que se aproximam de Deus por meio dele. E além disso, ele vive em contínua e eterna oração, intercedendo a favor deles. Então tem duas vantagens do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio da tribo de Levi, dos levitas, não é mesmo? A primeira vantagem é essa: por causa disso ele tem o poder para restaurar todos os que se aproximam de Deus, ou seja, se ele não vai partir dessa para melhor, se ele não vai morrer, se ele está aqui para sempre, se ele é um sacerdote eterno, ele tem o poder de restaurar a nossa relação com o Pai eterno, não é isso? Segunda razão, ele vive em contínua e eterna oração intercedendo a favor deles. Então, a segunda vantagem do sacerdote é ainda melhor, ainda maior, que é a vantagem de que o sacerdote que nós temos em Jesus é aquele que intercede por nós permanentemente. Eu queria dizer isso porque às vezes a gente esquece dessas realidades, não é? A gente faz nossas orações, às vezes a gente sente que Deus está ouvindo, por vezes a gente sente, Deus respondeu, foi maravilhoso, foi isso, foi aquilo, dá um testemunho da resposta de Deus. E às vezes a gente sente assim que a nossa oração não está nem chegando no teto, que a gente está orando, mas parece que Deus não está ouvindo. O que ele está dizendo é que o sacerdote, como ele é mediador, como ele é aquele que intercede em nosso favor, então enquanto você está fazendo as suas orações no lugar secreto, lá no seu quartinho, lá no seu lugar, enquanto você está andando fazendo o seu jogging aí pela rua, ou enquanto você está lá no gym fazendo a sua ginástica, ou em qualquer outro lugar, no teu trabalho, ou lavando a louça e você está falando com Deus, saiba que naquele mesmo tempo,
aquele que é sacerdote para sempre, permanece intercedendo, que a oração dele está sempre sendo levantada a favor de você diante do Pai. Não é gostoso você pensar assim, poxa, eu estou fazendo minhas orações, eu não sei se Deus está ouvindo, eu não sei porquê, está demorando, não está acontecendo. Você saber que Jesus está também diante do Pai e que a oração dele não pode ser recusada. E ele está intercedendo em nosso favor, em seu favor, em meu favor. Ele é sacerdote eterno, ele intercede para sempre. Nenhum supremo sacerdote poderia suprir melhor as nossas necessidades do que ele. Santo, carinhoso, que não se corrompe por nada, diferente dos pecadores, mais alto do que o alto céu. Então a outra vantagem é que Jesus é um sacerdote totalmente diferenciado. Por exemplo, ele menciona que os sacerdotes no Antigo Testamento tinham que sempre oferecer sacrifícios, não apenas pelo povo. Claro, o povo tinha seus pecados, trazia aqueles animais para serem sacrificados, porque olha, eu pequei, quero que Deus me perdoe e tal. Você merece a morte? Não, você não vai morrer, mas o animalzinho vai morrer no teu lugar como substituição e tal. Então esse era o processo do sacrifício animal no Antigo Testamento. Mas eles também, os sacerdotes do Antigo Testamento, da tribo de Levi, ofereciam sacrifícios por si mesmos, porque eles eram seres humanos, como aqueles que vinham trazer os sacrifícios. Eles que ofereciam os sacrifícios trazidos, ofereciam também por si, porque eles também eram pecadores, porque eles também tinham fraquezas e limitações. O Senhor Jesus não é assim. Alguém não precisa, como os antigos sacerdotes superiores sempre precisaram, oferecer diariamente sacrifícios em favor dos seus próprios pecados, e nem pelos pecados de todo o povo. Ele precisou, Jesus, de um sacrifício apenas no dia em que ofereceu-se a si mesmo na cruz. Então o sacrifício de Jesus também é diferenciado. Os sacerdotes tinham que oferecer diariamente sacrifícios pelo povo. Por isso tinha uma tribo inteira trabalhando o tempo todo para cumprir aqueles rituais e, num certo sentido, nos tornar aceitáveis diante de Deus. Quando Jesus veio, ele veio da parte de Deus, ele veio como o próprio sacerdote, e ele é aquele que ofereceu o sacrifício uma vez por todas. É interessante que ele é o sacerdote e ele ao mesmo tempo é o sacrifício, né? Então ele resolve toda essa equação sacerdotal e sacrificial numa pessoa só, num ato só. A cruz finaliza a questão sacerdote e finaliza a questão sacrifício. Ele, sacrifício oferecido a Deus, aceitável a Deus, de uma vez para sempre. Não precisa ser repetido todo dia, não preciso mais trazer animaizinhos para me representarem, ou representarem os meus pecados, ou a minha morte, ou seja lá o que for, porque Jesus tomou a minha morte para me dar a sua vida. Não é assim que a gente canta na canção? Os preceitos da lei mandam ordenar ao sacerdócio pessoas comuns que continuam sendo frágeis. A promessa feita com juramento, os preceitos da promessa de Deus, muito antes da lei ter sido dada, ordena para sempre aquele que é o Filho. Então, através da lei de Moisés e através da lei do sacerdócio levítico, o sacerdócio tem que ser ordenado por um determinado tempo, mas são pessoas comuns e continuam sendo frágeis. O preceito eterno de Deus, que declarou Jesus, sacerdote permanente, sacerdote eterno, aquele que não pode morrer, aquele que é o próprio Filho de Deus. Então é isso. Espero que você esteja entendendo. Qualquer coisa, manda suas perguntas aí no inbox, tá bom? E uma boa semana para você. Deus te abençoe.